dia, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando aqui na IPP-TV. Hoje começa mais um Vida Devocional. Esse é um programa diário que vem trazer um devocional para a sua vida, uma mensagem da Palavra de Deus, para que nós possamos começar o dia bem, começar o dia já debruçado na sua Santa Palavra. Então, fique conosco, que Deus muito nos abençoe e que Ele fale grandemente aos nossos corações. Também nessa oportunidade estaremos orando pelo seu pedido de oração. Então, deixe aqui o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre a tribulação, as tribulações, pela ótica do reino. Como a Bíblia nos ensina a ver as tribulações. Então, que Deus muito nos abençoe. O texto que eu quero falar hoje é lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Então, eu peço que o irmão ou a irmã abra sua Bíblia aí, lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Diz o seguinte, olha: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais ou passageiras, e as que não se veem são eternas. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigado, meu Deus, porque chegamos na metade da semana e estamos vendo a poderosa mão do Senhor cuidando de nós. Te peço por esse momento aqui, fala grandemente aos nossos corações, meu Pai. Age poderosamente para que nós possamos aprender a sua palavra e colocá-la em prática dia em dia. Nos ajuda, meu Pai, nos fortaleça. Te peço por cada vida que está aqui hoje, nos acompanhando, participando conosco, que só possa estar abençoando grandemente a vida deles e de toda a sua família. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, existe uma frase muito interessante de Stanley Jones. Ele fala o seguinte, olha: o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, incluindo a dor, o sofrimento e a desilusão. Essa é uma frase verdadeira. Essa é uma frase que nos traz a reflexão sobre o que de fato é o cristianismo e como de fato vivemos o cristianismo dia a dia. Quando nós olhamos a vida de Paulo, nós percebemos que ele foi um homem que amou muito o evangelho, que ama muito a proclamação do evangelho. E a igreja de Corinto foi uma igreja que ele plantou. Ele ficou ali durante 1 ano e meio plantando aquela igreja, ensinando e pregando o evangelho tanto para judeus como para gentios daquela terra. E nós percebemos, irmãos, que em toda a trajetória do apóstolo Paulo, que Paulo ele foi um homem experimentado na dor e no sofrimento. Nós lermos as suas cartas, se nós lermos o livro de Atos, nós perceberemos o quanto esse homem passou por sofrimento, por causa do amor que ele tinha pelo evangelho. Se nós formos, irmãos, conceituar a vida de Paulo no dia de hoje, nós com certeza e possivelmente, provavelmente, não queríamos ter a grama de Paulo. Porque normalmente a gente fala, que a grama do vizinho é mais verde, mas quando olhamos a vida de Paulo, essa grama talvez na nossa ótica não seja tão verde. Pelo tanto que ele sofreu, pelas coisas que ele passou. Então, irmãos, quando nós lemos a segunda carta, nós percebemos que existem 2 motivos pelos quais Paulo a escreve. Primeiro, Paulo agora abre o seu coração para aquele povo. Essa é uma das cartas mais pessoais que Paulo escreve. A primeira carta foi dura. A primeira carta foi exortando várias atitudes errôneas que aquele povo estava vivendo. Mas agora não, irmãos. Agora o povo entende o que Paulo queria dizer. O povo entende que a prática que eles estavam vivendo não era uma prática correta, não era uma prática sensata e bíblica. E aqui ele abre o seu coração para aquela igreja. Aqui ele mostra os seus sofrimentos, e não apenas os sofrimentos, mas a causa pelo qual ele sofre, passa por esses sofrimentos. E um outro motivo é exatamente esse, para mostrar para aqueles líderes, existiam líderes religiosos que estavam deturpando esse sofrimento de Paulo.
Aquele povo estava dizendo que Deus não estava com Paulo. Porque se Deus estivesse com Paulo, ele não estaria sofrendo tanto. Mas, irmãos, a gente entende que não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho, ele ensina, ele direciona e nos acalma o coração, nos mostrando que nós passaremos por tribulação, mas que possamos ter bom ânimo, porque o próprio Cristo, ele já venceu o mundo. Mas aqueles irmãos não entendiam assim ainda, estavam crescendo na fé, se esmerando na fé, e estavam sendo enganados por aqueles líderes, falsos mestres. Irmãos, que nós não sejamos e não imitemos a postura da igreja de Corinto, imatura na fé, mas que nós possamos crescer, nos aprofundar, nos aperfeiçoar na fé, entendendo que dia a dia devemos sim buscar maior entendimento da palavra de Deus. Então Paulo, ele nessa carta demonstra para aqueles irmãos o motivo pelo qual ele sofria. E quando nós nos voltamos aqui para essa carta, para esse trecho que nós separamos aqui hoje, nós percebemos, a primeira coisa, a própria realidade do sofrimento. Paulo, ele não descarta o sofrimento. No versículo 17 ele fala assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Isso mostra, irmãos, que ele tinha consciência que aqueles irmãos, ou que ele mesmo, passava por tribulação. E de fato Paulo passou por muitas tribulações. Só, irmãos, na primeira e na segunda carta, nós percebemos que Paulo descreve 6 listas de sofrimentos que ele passou pelo amor, pela causa do Evangelho. Porque ele entendia que a vida dele era menor, era menos importante do que a própria mensagem e a proclamação do Evangelho. Por exemplo, ele teve que fugir, irmãos, de uma prisão arbitrária. Ele sofreu humilhação de descer em um cesto por uma janela de uma muralha como se fosse criminoso, fugitivo. Ele foi exortado, enxotado, irmãos, de Antioquia, pelos líderes e homens e mulheres influentes daquela cidade, pelo simples fato de estar pregando o Evangelho. Paulo, em Atos 14, foi apedrejado e quase morto em Listra. Na Macedônia, Paulo foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Ele foi espancado pelos judeus, ao ponto de os soldados romanos terem que ir lá, separar ele, colocar ele em um lugar especial assim, um lugar específico, para ele não ser morto pelos judeus. E o texto vai dizer, irmãos, que ele não conseguia nem se levantar. Para subir as escadas, os soldados tiveram que ajudar Paulo a subir essas escadas, porque ele não tinha forças por si só. Sem contar do naufrágio e muitos outros sofrimentos que Paulo passou em sua vida. E interessante é que nos versos 7 e 15, Paulo vai demonstrar para aqueles irmãos o motivo pelo qual ele sofria. E o verso 6, que dá entrada no verso 7, diz o seguinte, olha, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo sofria por causa de Cristo, por causa da mensagem do Evangelho. Paulo entendia em seu coração que deveria viver o Evangelho genuíno de Cristo. E não apenas viver, irmãos, mas proclamá-lo aos demais. E eu acho sensacional, irmãos, que mesmo tendo toda essa garra, essa vontade, esse vigor para poder evangelizar e proclamar o reino, ele entendia no verso 7 que ele era um vaso de barro. E a mensagem não era dele. E o poder não era dele. O poder não era dele. O poder vinha do conhecimento, da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A mensagem do Evangelho. Isso nos ensina muito, irmãos. Eu e você devemos entender que somos vasos de barro nas mãos do oleiro. E entender que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Entender também que nós passaremos por sofrimento.
Entender também, irmãos, que a mensagem tem que ser proclamada, deve ser proclamada e será proclamada. Mesmo em meio a toda tribulação, sofrimento, angústia, dor, estamos passando por momentos aqui complicados por causa da pandemia. Mas a mensagem do Evangelho tem que ser pregada. Estamos vendo pessoas morrendo por causa do vírus, por causa da fome. Mas a mensagem do Evangelho tem que ser pregada. E não é, irmãos, não é porque eu sou insensível, mas porque a graça de Deus age poderosamente, tanto em momentos bons como em momentos ruins. E nada melhor do que nesse momento ruim sermos agentes de boas notícias. O que tem nos impedido, irmãos, de evangelizar? O sofrimento, a dor, a angústia, talvez até o desespero. Nada disso pode nos impedir de proclamar o evangelho do reino de Deus. Porque só Ele resolve a causa e o vazio existencial que todo ser humano passa. Todo ser humano sem Deus. Então, devemos aprender como Paulo, que mesmo sofrendo, mesmo passando por tribulações, devemos continuar a proclamar a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, através do sofrimento, nós estamos experimentando, irmãos, a poderosa mão de Deus, nos livrando do mal e nos guiando para perto dele. Também através do sofrimento, irmãos, Deus nos mantém humildes e atentos para ouvir e colocar a sua palavra em prática. Pare um pouco e medite na sua vida. Quais foram os momentos mais cruciais para que você buscasse a Deus? Foram momentos bons ou foram momentos difíceis? Foram momentos que você estava empregado ou desempregado? Foram momentos que você estava com saúde ou sem saúde? Foram momentos em que seu pai ou algum familiar seu, sua mãe, estavam sem saúde ou com saúde? O sofrimento nos ensina. E como o próprio pastor Hernandes vai dizer, o sofrimento não é sinônimo da falta de amor de Deus. O sofrimento ele é pedagógico. O sofrimento é um elemento que Deus usa para nos burilar, ou seja, nos aprimorar, nos moldar, nos aperfeiçoar para a glória dele. Então, irmão, se você está sofrendo, entenda que esse sofrimento pode gerar em você e gerará em você mais humildade. Gerará em você mais consciência que você, por si só, por suas próprias forças, não terá condições de buscar a Deus ou resolver as questões do mundo, as suas questões, os seus problemas, mas em Deus, descansados na mão poderosa de Deus, mesmo em sofrimento, nós estaremos sendo aliviados. Porque o próprio Cristo vai dizer que o fardo dele é leve. E que possamos aprender dele dia a dia. E principalmente nesses momentos de tribulação e sofrimento. Mas também, irmãos, nós percebemos aqui no versículo 16 que Paulo apresenta algo interessante. Ele fala o seguinte, olha, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova dia a dia. Paulo está mostrando aqui, irmãos, que o homem exterior e interior, ele se corrompe e o outro se renova a cada dia. O que significa isso? Irmãos, o homem exterior, é o nosso corpo, nossa carne. Com o passar dos anos, com o passar da vida, de dia a dia, ano a ano, nós percebemos que nós ficamos mais fracos. Nós ficamos mais velhos, com rugas. Então, o homem exterior, com o passar desse período de tempo que estaremos aqui na Terra, ele vai realmente fraquejando.
os ossos ficando mais fracos, mais pesados. Mas Paulo apresenta aqui, irmãos, que o homem interior, ele se renova a cada dia. Interessante é que pastor Hernandes, comentando esse texto lá no seu comentário de 2 Coríntios, vai dizer o seguinte: olha, o nosso homem exterior é o nosso corpo, o nosso homem interior é o nosso espírito. O corpo fica cansado, doente, envelhecido, mas o espírito, mais maduro, mais forte, mais renovado. O corpo enfraquece, mas o espírito renova-se. Irmãos, será que nós estamos vivendo esse versículo 16? Será que realmente estamos compreendendo em nossa mente, em nosso coração, e estamos crescendo e nos amadurecendo na fé? Será, irmãos, que nós temos essa consciência de Paulo, que o nosso homem interior está se aperfeiçoando na fé? Infelizmente, a gente vê crentes de 20, 10, 15 anos que ainda não entendeu os princípios basilares da fé. Mas que nós possamos aprender com Paulo a nos aperfeiçoar, nos aprimorar. E como fazemos isso? Buscando mais a intimidade, buscando mais a face do nosso Deus. Vivendo mais para a glória dele. Meditando na sua santa palavra. Compreendendo que a poderosa mão dele tem nos guiado. Tendo experiências com Deus. Buscando a face de Deus. Nos humilhando na tua presença. Irmãos, como é importante que possamos dia a dia nos aperfeiçoar na fé. Começar a comer comida espiritual com mais substância, como diz o nordestino. Deixar de ficar no leite e começar a comer arroz, feijão, carne espiritual. Que possamos entender e colocar em prática esse versículo 16, aperfeiçoar o homem interior. Devemos entender, irmãos, que a nossa missão, a Missio Dei, a missão de Deus que nós que fomos comissionados a viver, o ide do Senhor, deve ser mais importante que o nosso próprio corpo. O Evangelho é um chamado para a morte do eu, a morte das nossas vontades e desejos. Quando somos salvos por um propósito, para fazer o nome de Cristo conhecido. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Que mesmo em meio ao sofrimento, irmãos, possamos entender que a nossa morada é a morada celestial. Então que possamos nos aperfeiçoar na fé enquanto estamos aqui na terra. E por último, irmãos, o texto vai nos apontar no verso 17 e verso 18, a ótica do reino. O apóstolo ele começa a falar, como eu disse já, ele apresenta as tribulações como leves e momentâneas. E é claro, irmãos, que Paulo aqui não está menosprezando o sofrimento. Paulo não está menosprezando a dor. Talvez a dor que você esteja sentindo. Talvez o seu coração hoje está abatido. Talvez você está desanimado da vida. Talvez você está tão sem forças que não consegue mais agora se voltar para Deus. É como se você não tivesse mais forças para clamar a Deus. E aí você lendo um texto desse, fala assim, não, ele está menosprezando o meu sofrimento. Não é isso, irmãos. Como eu já li anteriormente e expliquei anteriormente, Paulo era um homem experimentado no sofrimento. Mas ele tinha a ótica certa. Ele tinha a visão certa do sofrimento. Imaginemos a nossa vida aqui, 80, 90, 100 anos que seja, aqui na Terra. Agora compare essa vida aqui na Terra, irmãos,
com a glória que há de vir. Compare esses 100 anos aqui na terra com a eternidade, com Deus. Será, irmãos, que nós estamos tendo essa mesma consciência que Paulo tinha aqui, da ótica do reino? É como se ele visse a vida aqui na terra, esses poucos anos que viveremos aqui, e se fizesse uma comparação com a eternidade, e ele fala no texto, olha, não tem comparação. Acima de toda comparação, não se compara a nossa vida aqui na terra com o que há de vir. Irmão, será que estamos vendo o sofrimento da ótica certa? Será que estamos vendo, irmãos, como Paulo, fazendo esse comparativo da nossa vida aqui na terra com o que há de vir? Irmãos, mais que o conforto físico, para Paulo era a certeza de levar aos que ainda não foram alcançados o precioso conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o tesouro pelo qual ele acreditava. Ele via a vida aqui na terra, entendia que tinha uma missão, e entendia que tinha pouco tempo para fazer essa missão. Então ele se gastou no Evangelho, porque ele entendia que essa vida aqui na terra, o sofrimento que ele iria passar, é incomparável com a glória que há de vir, com a segunda vinda de Cristo, com a poderosa mão de Deus guiando o seu povo, trazendo o seu povo para si, estando na grande ceia e, como diz o livro aos Hebreus, estando no descanso eterno. Não se compare, irmãos. Então, se está sofrendo, veja o sofrimento na ótica certa. Não deixe que ele te impeça de cumprir o seu chamado. Não deixe que o sofrimento te impeça de glorificar a Deus e ter o coração grato diante dele. Não deixe que o sofrimento, irmãos, te desanime e te coloque para longe de Deus. Mas que o sofrimento, mesmo em meio a estes sofrimentos, possamos glorificar a Deus, ter vigor de vida, nos alegrar no Senhor, mesmo em meio a tribulações, na certeza que nós estamos sendo protegidos por Deus e que a nossa vida aqui na terra, tudo que passamos, não se compara com a glória que há de vir, não se compara com a grande ceia do Senhor, vivendo para a glória dele, entendendo que a vida é para fazer o nome de Cristo conhecido. Irmãos, o interessante é que quanto mais ajudamos as pessoas, mais esquecemos de nossos sofrimentos, menos lembramos dos nossos sofrimentos. Então, guarde em seu coração, coloque diante de Deus as suas angústias, os seus sofrimentos, mas continue vivendo com vigor, buscando a força que há em Deus. E que os sofrimentos, irmãos, não nos impeçam, não nos pare de fazer a vontade de Deus aqui na terra. Para encerrar, irmãos, eu quero contar a história de um homem chamado Harold, um advogado e presbítero presbiteriano dos Estados Unidos, que escreveu o hino "Se paz a mais doce que houveres gozar". A história desse hino é marcante, irmãos. Depois de um grande incêndio na cidade onde ele morava com sua família, ele decidiu com sua esposa que eles deveriam ficar um tempo de férias na Inglaterra. Mas ele precisava, como ele tinha vários imóveis, ele precisava resolver ali algumas questões ali dos imóveis dele. E aí ele envia sua esposa e suas 4 filhas. Primeiro, depois que ele resolvesse, ele iria para lá ficar um tempo com a família. Mas, na metade do trajeto, um outro navio um navio cargueiro bate nesse navio onde as filhas e a esposa de Horácio estavam. E aquele barco é afundado e as 4 filhas dele morrem. Apenas a esposa sobrevive. Irmãos, interessante que
Quando ela chega lá, ela escreve um telegrama para seu esposo, Horácio, dizendo salva sozinha, significando que só ela tinha escapado daquele acidente. Primeiro navio que Horácio encontra, ele corre, pega esse navio, e no trajeto onde estava sendo feito, né, com o navio estava fazendo, aonde realmente aconteceu o acidente ali, Deus dá coragem para ele, iluminação do Espírito. E ele escreve esse hino. Interessante que o teor ali, ipsis literis, do que ele escreve é o seguinte, olha, quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Irmãos, que impactante essa história. Que impactante. Depois da perda das suas 4 filhas, ele ainda tem coragem de escrever um hino desse, uma letra dessa. E essa letra vai dizer que, mesmo em momentos bons, quanto em momentos ruins, seja o que for essa minha porção, Deus me ensina que tudo está bem com a minha alma. Como está a sua alma? Como está a sua alma, irmãos? O que tens passado para que todas as coisas em sua vida pareçam desmoronarem? Eu quero lhe desafiar hoje a viver uma vida de felicidade em Cristo, confiando que Deus criou e na perspectiva da ótica do reino, te separou pela misericórdia dele, entregou seu filho por nós. Talvez as lutas que estamos passando, irmãos, sejam difíceis de suportar, mas feliz é a vida com Jesus. E que possamos assim, irmãos, ter coragem, como Paulo, em dizer em 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que possamos descansar em sua palavra e viver as tribulações, não na ótica humana, como pare de sofrer, mas viver as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, na ótica do reino. Vamos ver aqui os pedidos de oração. Muito obrigado pela Dulce, Docélia, André Amorim, Maria Borges. Vamos orar assim, irmã. Vamos orar pela Maria Prazeres também, pela vida dela, na Casa da Justiça. Simone também, Maria da Penha, Rosângela, Lohane Peixoto, Dulce está aqui conosco, Geisa, Neide, José Campos. Vamos orar pela vida deles. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse período aqui de vida devocional, que nós possamos usar dia a dia, nos aprofundar, meu Deus, e conhecer a Tua Palavra. Nos ajuda, meu Pai, nos fortaleça em Ti, que possamos estar, meu Deus, tendo a ótica do reino com relação ao sofrimento. Te peço pelos pedidos aqui postos. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece, meu Pai, o sofrimento, as angústias, as necessidades de cada um. Que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, trazendo cura, salvação para a família. Meu Pai, que o Senhor possa, que essa família, que essas pessoas vejam a poderosa mão sua na vida deles e dos seus familiares, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor possa estar protegendo eles de incidente e acidente para o louvor da sua glória, meu Pai. Também te pedimos agora pelo Manhã EPP, abençoe a vida da Lídia, do convidado, meu Deus, que tudo possa ser feito e continuar feito para a sua glória. Nos ajuda, meu Pai, nos fortaleça, que possamos entender que somos vasos de barros na sua mão. E o Senhor tem nos moldado segundo a sua vontade. Então, nos ajuda. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, tenha um excelente final de semana, aí, o meio da semana para o final, e que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Deus abençoe.